novamente, que vão definir quem é e quem não é. Os crentes da Rua Azul, eles foram humilhados, questionados, porque eles começaram a viver coisas que ninguém vivia. A igreja não acreditava em dons espirituais, a igreja não acreditava em manifestação de Deus, a igreja não acreditava em Pentecostes dos dias, daqueles dias, a igreja não acreditava mais em manifestar de Deus, a igreja não acreditava mais que Deus pudesse ter alguma razão para se revelar de maneira sobrenatural a ela. E um grupo de pessoas resolveu buscar, um grupo de pessoas resolveram acreditar naquilo que estava escrito em Atos, e o resultado disso foi o maior avivamento depois do dia de Pentecostes com os discípulos, porque alguém resolveu pagar o preço. Homens e mulheres que morreram para que o avivamento acontecesse, homens e mulheres que largaram tudo, a vida deles, para poder ver aquilo acontecer. E sabe o que acontecia? Na primeira noite, quando o Espírito Santo tomou aquele pequeno grupo que estava ali, uma mulher que estava do outro lado da rua, na varanda da casa dela, começou a falar em línguas. Dias depois daquilo, pessoas a 2, 3 quarteirões passando, ajoelhavam, começavam a chorar, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Eles não sabiam o que estava acontecendo, ninguém tinha como ir lá falar com eles, mas algo de Deus estava acontecendo de maneira tão intensa que o reino de Deus se misturava com o reino dos homens. Mas pessoas precisavam morrer para que aquilo acontecesse. Pessoas tiveram que se sentir na face, o queimar da vergonha. Sabe aquele quando alguém te insulta na frente de todo mundo e você não sabe aonde enfiar a cara? E eles faziam isso com um sorriso que ia de orelha a orelha. Sabe por quê? Porque eles sabiam quem eles eram, eles sabiam o que eles estavam vivendo, e aquilo que eles estavam vivendo valia a pena até morrer por aquilo. Você sabia que esse avivamento da Rua Azul uniu negros e brancos nos Estados Unidos? Homens negros e homens brancos que até então se matavam, agora estavam unidos numa questão só. Eles estavam cheios da presença de Deus, e eles morreram para tudo aquilo que a sociedade afirmava, eles morreram para tudo aquilo que era comum no seu tempo, eles morreram para tudo aquilo que era natural, eles morreram para tudo aquilo que era cultural. Eles decidiram viver o chamado de Deus, a urgência de Deus para os seus dias, e quando o Senhor se manifestou no meio deles, eles simplesmente se lançaram naquilo e abriram mão de qualquer outra coisa para viver na intensidade aquele momento que começou pequenininho, começou com alguém falando em línguas e as pessoas em volta duvidando daquilo, começou com uma mulher que nunca havia tocado piano. Quando ela começou a tocar piano, e ela tocou piano até os últimos dias da sua vida, sem que ninguém desse aula para ela. Aconteceu com homens e mulheres que entravam enfermos e saíam curados, e eles não saíam para curtir a sua cura. Quando eles entravam naquele lugar, a presença de Deus era algo tão impressionante, que dali de dentro saíam missionários, dali de dentro saíam pregadores, dali de dentro saíam testemunhas. Deus não salva ninguém simplesmente somente para mandar para o céu, porque se fosse só para isso, bastava salvar e matar. Concorda comigo que era até mais simples, dava menos trabalho? Salvo, morto. Salvo, morto. Assim ninguém corria o risco de ir atrás de outras coisas, assim ninguém se perdia. Salvo, morto. Por que Deus salva e ainda deixa vivo? Porque outros precisam ser alcançados. O propósito de Deus para a nossa vida precisa ser vivido, e é por isso que Ele salvou a mim e salvou a você, e tem nos deixado vivos até o dia de hoje, para cumprirmos o chamado dele para a nossa vida. Ou nós vivemos isso, ou é melhor morrer mesmo. Eu oro para que o Espírito tire o nosso sono nessa noite. Eu oro para que o Espírito de Deus pegue essa palavra nessa noite e martele na nossa cabeça a noite inteira,
avivamento dentro de nós. Nós precisamos do avivamento dentro da nossa casa. Nós precisamos de avivamento no meio dos nossos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus não permita que nós venhamos viver como todos aqueles que não têm Cristo vivem. Que Ele não permita que nós venhamos viver como aqueles que nunca foram chamados vivem. Que o Senhor venha. Eu não gosto da palavra incomodar. Eu acho que o que incomoda é uma coisa ruim. E o Espírito Santo não é ruim. Mas eu oro para que Ele venha nos agitar de maneira tal que não haja quietude em nossa alma, que não haja quietude em nosso espírito, e não haja quietude em nosso corpo, que não haja quietude suficiente para que a gente consiga ficar sentado horas e horas no computador, horas e horas na frente de uma TV, vivendo tudo aquilo que não temos que viver, enquanto milhares e milhares e milhares vão para o inferno sem que nunca alguém tenha ido lá e dito a eles: olha, existe alguém que pode mudar o rumo da sua eternidade. Nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. E eu oro para que o Espírito Santo faça isso em nós, porque essa mudança não há quem possa fazer. Não há pregador, não há líder, não há modelo de igreja, não há denominação, não há placa, não há nada que possa gerar essa mudança em nós. Essa mudança precisa vir do próprio Deus, no coração de cada um de nós. E esta noite nós vivemos a prova de que nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos menos de nós mesmos. Precisamos de todo o nosso interior sendo tirado e sendo preenchido aquilo que é de Deus. Porque ainda mais vale entrar no céu faltando um membro do corpo do que perfeito e ir para o inferno. Ainda mais vale entrar pobre no reino de Deus do que ir milionário para o inferno. Ainda vale muito mais morrer para esse mundo e viver eternamente do que curtir com todos os prazeres dessa terra e eternamente estar afastado de Deus. Ainda é assim que funciona. Por mais que as pessoas tentem definir que Deus não julga mais, que Deus não age mais como no passado, Deus continua sendo o mesmo. Nós é que mudamos, nós é que estamos tentando aliviar as coisas, e as consequências disso serão terríveis, porque Deus continua sendo o mesmo, a palavra de Deus continua sendo a mesma, o chamado de Deus continua sendo o mesmo. Nós precisamos nos arrependermos de tudo aquilo que temos ofendido a Deus, e nós temos ofendido a Deus. Tem milhares de pessoas dentro da igreja perdidas, com as suas almas perdidas, porque ninguém teve talvez uma oportunidade de morrer e dizer: você, igreja, precisa se arrepender. Nós estamos amando mais o mundo, nós estamos amando mais a nós mesmos, e não há uma só pessoa nesse lugar que possa negar isso. Não há uma. Ou nós morremos, irmãos, ou nunca viveremos o que Deus tem para nós. Porque o cumprimento da nossa missão não é nessa vida. O cumprimento da nossa missão não é no mundo. O cumprimento da nossa missão é numa vida piedosa, é numa vida que todo dia se entrega mais pelos outros do que por nós mesmos. Ainda há uma cruz,
E nessa cruz não é mais Cristo que vai carregar, e não é mais Cristo que vai morrer nela. Nessa cruz, essa cruz quem carrega sou eu, e nela quem morre sou eu. Nessa cruz quem carrega é você, e quem morre é você. Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a orar nesse momento. Se você pudesse colocar de pé, como resposta ao que você ouviu. Eu quero que você feche os seus olhos e olhe para dentro de você mesmo.